Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas na gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vamos lá, começando então o estudo do volume 4. Estudo 1 do volume 4. Primeiro trecho, deixa eu pegar aqui. 5 de setembro de 1900. A esperança, alimento do amor. Como nos dias passados meu adorável Jesus não se fazia ver, eu me sentia desconfiada na esperança de tê-lo de novo. Antes acreditava que tudo havia terminado para mim, as visitas de Nosso Senhor e o estado de vítima. Mas esta manhã, ao vir o bem de Jesus, trazia uma horrível coroa de espinhos e pôs-se junto a mim, lamentando-se todo, em atitude de querer esse alívio, um alívio. Então eu a tirei pouco a pouco para lhe dar mais gosto. A coloquei sobre a minha cabeça e pouco depois me disse: minha filha, o verdadeiro amor é quando é sustentado pela esperança, e pela esperança perseverante. Porque se você espera e amanhã não espera, o amor adoece. Porque o amor, sendo alimentado pela esperança, por quanto alimento se lhe fornece, tanto mais forte se torna. Mais robusto, mais vivo o amor. E se isto vem a faltar, primeiro se adoece o pobre amor e se fica só, sem sustento, termina com morrer de todo. Por isso, por mais que sejam as tuas dificuldades, jamais nem sequer por um instante deves afastar-te da esperança, com o temor de me perder. Mas bem deves fazer de modo que a esperança, superando tudo, te faça encontrar-te sempre unida comigo, e então o amor terá vida perpétua. Depois disso, continuou a vir, sem me dizer mais nada. Então ela ficou sem esperança, né, de que ele viria. E aí ele corrigiu ela pedindo para que tenha sempre esperança, que o amor, né, ele é acompanhado e sustentado pela esperança perseverante. Então a gente também vai viver assim, sempre nessa certeza, né, de perseverar no amor e ter esperança em Deus sempre. Mesmo que a gente faça coisas que muitas vezes, né, parece que a gente não está na santidade, a gente às vezes duvida de nós, é muito normal sentir isso. A gente às vezes fala, será que realmente eu estou vivendo a divina vontade? Será que eu não estou me enganando? Né? Às vezes a gente ouve alguma coisa sobre virtude e a gente fica pensando, meu Deus, eu não sou tão virtuosa assim, eu não, né, tal. Será que realmente eu não estou me enganando com essa santidade? Então, mesmo que você passe por esses momentos de frieza, de secura, né, de tibieza, alguma coisa que seja permitido por Deus você passar, permaneça na esperança e no amor a Deus. Né? Ele é maior do que tudo isso que você possa pensar na sua mente, inquietar-se, qualquer coisa que você possa provocar, né, dentro de você com a sua vontade humana, ou que possa ser provocada indiretamente pela ação do inimigo, nada disso é maior do que Deus. Então, sempre ter esperança, né, permanente, amém? E no outro trecho, ela vai falar sobre o estado de vítima, que ela falou que estava pensando que tinha acabado, né? Então continua vindo, meu docíssimo Jesus, esta manhã, quando veio, quis derramar um pouco de amargor em mim, e depois me disse: minha filha, eu quero dormir um pouco. Tu fazes o meu ofício de sofrer, rogar e aplacar a justiça. Assim ele adormeceu, e eu me pus a rezar junto a Jesus. Depois, acordando, viramos um pouco entre as pessoas. Giramos, né? E me fez ver diversos planos que estão idealizando para fazer revoluções. Especialmente via que estavam maquinando um ataque de improviso para ter melhor resultado em seu propósito, e para fazer com que ninguém se possa defender ou prevenir contra o inimigo. Quantos espetáculos funestos! Mas parece que o Senhor ainda não lhes dá liberdade para fazer esse golpe aí, né, um ataque de improviso. E não sabendo eles a razão, eles se roem de raiva, porque apesar de sua perversa vontade, se veem impotentes para realizar o ataque. Não é preciso outra coisa senão que o Senhor lhes conceda esta liberdade, porque tudo já está preparado. Depois disso, o Jesus se mostrou todo chagado. Olha, quantas chagas me abriram e a necessidade de estado contínuo de vítima de seus sofrimentos, porque não há momento em que deixem de me ofender. Então, não há momento em que deixem de ofender Jesus. E sendo contínuas as ofensas, contínuos devem ser também os sofrimentos e as orações para me aliviarem algo. E se você se vê suspensa,
sofre, treme e teme, porque não me vendo aliviada em minhas penas, não vá conceder aos inimigos essa liberdade tão desejada por eles. Nossa, interessante, né? Então, ele está sempre sofrendo. E é necessário o estado de vítima contínuo. E sendo contínuas ofensas, também deve ser contínuos sofrimentos da vítima. E as orações da vítima para aliviar Jesus. E se você se vê suspensa, mesmo assim sofre, treme e teme, porque não me vendo aliviada em minhas penas, não vá conceder aos inimigos essa liberdade tão desejada por eles. Então, eu só não entendi essa parte. Se você se vê suspensa, sofre, treme e teme. Tenha medo, porque se você não me vê aliviada em minhas penas, pode acontecer de ser concedido aos inimigos essa liberdade tão desejada por eles. Eu acho que é isso que quer dizer, né? Ao ouvir isso, então pus-me a rogar-lhe que me fizesse sofrer a mim, e enquanto estava nisto, vi o confessor com as suas intenções que forçava Jesus a me fazer sofrer. Então, bendito Senhor, me participou tais e tantas penas, que eu mesma não sei como eu fiquei viva. Mas o Senhor em minhas penas não me deixou sozinha, mas bem parecia que não resistia se o seu coração me deixasse. E passei alguns dias junto com Jesus, e me comunicou tantas graças e me fez compreender muitas coisas. Mas parte pelo estado de sofrimento e parte porque não sei me expressar, eu passo adiante e faço silêncio. E ela deixou de falar uma porção de coisas boas para nós, mas tá bom. Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Glória a Deus que a gente está iniciando nessa sequência de meditação, o volume 4. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Capítulo 1 e 2. 5 de setembro de 1900. A esperança, alimento do amor. Como nos dias passados meu adorável Jesus não se fazia ver, eu me sentia desconfiada na esperança de tê-lo de novo. Antes acreditava que tudo havia terminado para mim. Visitas de Nosso Senhor e estado de vítima. Mas esta manhã, ao ver o bendito Jesus, trazia uma terrível coroa de espinhos e pôs-se junto a mim, lamentando-se todo, em atitude de querer um alívio. Então, eu a tirei pouco a pouco e, para lhe dar mais gosto, a coloquei sobre minha cabeça. Pouco depois me disse: minha filha, o verdadeiro amor é quando é sustentado pela esperança, e pela esperança perseverante. Porque se hoje espera e amanhã não, o amor adoece. Porque o amor, sendo alimentado pela esperança, por quanto alimento se lhe oferece, tanto mais forte se torna, mais robusto, mais vivo o amor. E se isto vem a faltar, primeiro se adoece o pobre amor, e se fica só, sem sustento, termina com morrer de todo. Por isso, por maiores que sejam as dificuldades tuas, jamais, sem sequer por um instante, deves afastar-te da esperança com o temor de perder, com o temor de me perder. Mas bem deves fazer de modo que a esperança, superando tudo, te faça encontrar-te sempre unida comigo. E então o amor terá vida perpétua. Depois disso, continuou a vir sem me dizer mais nada. Então, que lindo aqui o amor que é sustentado pela esperança. A importância dessa virtude, que é uma virtude divina, não é uma virtude humana, a esperança, assim como o amor e a fé, é esse amor contínuo. E o que dá continuidade a esse amor é a esperança, é esperar, é confiar,
E esse amor perseverante que ele fala, que esse amor expectante também, muitas vezes, que até algumas pessoas dizem, né? O amor expectante, aquele amor de espera mesmo, aquele amor de continuidade, ou melhor, aquela esperança de expectativa, de saber que mesmo que eu não esteja alcançando ainda, mas eu continuo confiando. Esse amor confiante, esse amor perseverante, que vai alimentando o amor. Nós temos a intenção de viver na divina vontade, temos a intenção de viver para Deus, de ser para Ele, de ser nele, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar nada ao nosso redor que demonstre que isso de fato está acontecendo. Parece que a gente está longe disso. Mas o que é importante é a gente crer na palavra, acreditar mesmo, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa inteligência, acreditar, dar crédito àquilo que Ele está falando. E se Ele diz que esse amor, que é o amor dele mesmo em nós, ele é sustentado por essa esperança, por esse esperar, por esse confiar, a gente precisa se manter confiando, 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 confiando que a nossa parte é esperar, a nossa parte é confiar, a nossa parte é se entregar, a nossa parte é se abandonar no querer de Deus e deixar que Ele faça. E no momento que Ele quiser comprovar alguma coisa, trazer para a gente confirmações, Ele vai trazer no momento que Ele achar que é necessário. Mas da nossa parte a gente tem que ser contínuo, essa continuação. Mesmo que tenha momentos que parece que tudo está desmoronando, parece que a gente está numa aridez horrível, mas manter, a intenção é essa. Então, essa esperança também, ela pode ser refletida por esse manter-se na intenção. É muito importante para a gente não sair fora. E no dia 6 de setembro de 1900, estado de vítima. Continua vindo meu docíssimo Jesus. Esta manhã, quando veio, quis derramar um pouco de amargura em mim e depois disse-me: Minha filha, eu quero dormir um pouco. Tu fazes o meu ofício de sofrer, rogar e aplacar a justiça. Assim ele adormeceu e eu pus-me a rezar junto a Jesus. Depois, acordando, giramos um pouco entre as pessoas e me fez ver diversos planos que estão idealizando para fazer revoluções. E especialmente via que estavam maquinando um ataque de improviso para ter melhor resultado em seu propósito e para fazer com que nenhum se possa defender ou prevenir contra o inimigo. Quantos espetáculos funestos! Mas parece que o Senhor ainda não lhes dá liberdade para fazer isso. E não sabendo eles a razão, se roem de raiva, porque, apesar de sua perversa vontade, se veem impotentes para realizá-lo. Não é preciso outra coisa senão que o Senhor lhes conceda esta liberdade, porque tudo está preparado. Depois disso, voltamos e Jesus se mostrava todo chagado. Olhe quantas chagas se abriram e a necessidade de estado contínuo de vítima de seus sofrimentos, porque não há momento em que deixem de me ofender. E sendo contínuas as ofensas, contínuos devem ser os sofrimentos, as orações para me aliviar em algo. E se você se vê suspensa, sofre, treme e teme, porque não me vendo aliviado em minhas penas, não vá a conceder aos inimigos esta liberdade tão desejada. Ao ouvir isto, pus-me a rogar-lhe que me fizesse sofrer a mim, e enquanto estava nisto, vi o confessor que com suas intenções forçava Jesus a me fazer sofrer. Então, o bendito Jesus me participou tais e tantas penas que eu mesma não sei como fiquei viva. Mas o Senhor, em minhas penas, não me deixou só. Mas bem parecia que não resistia se seu coração me deixasse. E passei alguns dias junto com Jesus. E me comunicou tantas graças e me fez compreender muitas coisas. Mas parte pelo estado de sofrimento e parte porque não sei me expressar,
passo adiante e faço silêncio. Isso é tanta coisa que ela compreende ali, ela deixa de expressar, seja por causa do estado de sofrimento, ou seja porque ela não tem palavras para se expressar, acaba que muitas dessas informações elas escapam de nós. Só que uma coisa que é interessante a gente observar que quando nós estamos realmente vivendo essa realidade da meditação, da leitura, de contemplar as verdades, o Senhor não deixa de falar conosco, Ele não deixa de se revelar, Ele não deixa de se comunicar conosco, Ele está sempre falando algo. Então, mesmo a gente pensando assim, nossa, a gente perdeu informação, perdeu conhecimento, não, porque a palavra que falou para Luiz é a mesma que fala conosco. E se algo que ele levou ao entendimento dela, seja por uma luz sobrenatural da fé, uma luz ali extraordinária do conhecimento que ele comunicou a ela, e ela deixou de expressar, mesmo assim, ele pode se comunicar conosco, nos informar e nos abrindo essas luzes de conhecimento. Então, a importância dessa continuidade de estar sempre junto, sempre em comunhão, sempre em contato, sempre em conversas com o Senhor, para não perder essas informações, esses conhecimentos que Ele quer transmitir. E ele falando nesse capítulo a necessidade do estado contínuo de vítima, de estado contínuo, de não sofrer um pouco depois parar de sofrer, mas ser contínuo por causa da perversidade que há no ser humano, no homem, a perversidade que está nos seres humanos, que são ofensas contínuas, o ser humano não deixa de ofender a Deus. Então, por isso a vítima precisa continuar sofrendo para aplacar a justiça. E ele falando assim que quando ela se vê suspendida, ela tem que ficar realmente ali, se lamentar, tremer e temer e pedir para sofrer, porque se ele não se vê aliviado, ele vai ali conceder que os inimigos tenham a liberdade de fazer acontecer as mazelas, e a permissão dele vai deixar que o próprio ser humano use ali, castigue um ao outro. Então, quando o ser humano está nessa perversidade ali de guerras, nessa época era muita a realidade de guerras, estavam ali em iminência, na verdade, as guerras estavam em iminência, estavam para acontecer, e estava no planejamento dessas guerras, porque a Primeira Guerra Mundial, na verdade, ela iniciou-se em 1914, mas os planejamentos se vinham já de muito tempo antes. Então, nessa época dela, estava nessa época do planejamento. Então, enquanto ela estava sofrendo como vítima, Jesus estava sendo aplacado e não permitia que os homens fizessem tanto mal. Mas uma vez que a vítima deixa de receber ali os golpes da justiça, Deus deixa a justiça livre para fazer o seu curso. E como que ela vai fazer esse curso? Permitindo as guerras, permitindo os conflitos, permitindo toda essa realidade de sofrimento sobre a humanidade. Então, como ele fala aqui, a necessidade de sofrimento contínuo e de orações contínuas. Hoje nós, assim, estamos numa realidade também, numa época muito difícil. Então, nossa realidade de vítima é diferente. É uma vítima, nós somos vítimas de reparação, porque a gente dá a nossa vontade, entrega a nossa liberdade para que Deus possa fazer uso dela. E assim que a gente tem percebido é que o Senhor tem derramado muito orvalho benéfico na terra, abrindo algumas mentes, abrindo alguns corações, abrindo algumas realidades, de também escancarar a podridão que está no interno das pessoas. Se de um lado a podridão está aparecendo, mas de outro lado também há uma sede de Deus, uma sede de conversão, pessoas realmente ali sendo tocadas, sendo sensibilizadas por determinadas situações, circunstâncias que estão acontecendo, elas sendo movidas a buscar a Deus. Então, assim, a gente vê que a divina vontade está agindo nesse tempo
como realmente ali trabalhando de forma incansável, de forma contínua, para alcançar o reino na terra. Então, que o Senhor realmente faça uso da nossa vontade e da nossa, que a gente dá liberdade, faça-se, Senhor, o que o Senhor quiser, faça do jeito que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, tudo que o Senhor quiser, faça. Fiat, 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 nós dizemos, porque sabemos que tudo que Deus faz é o melhor. E aí ele vai operando dentro dessa, porque ele opera dentro da nossa liberdade, ele opera dentro da nossa vontade, ele opera dentro de nós. Então a gente deixa esse campo, esse espaço livre da nossa vida, como essas vítimas diferentes, de uma forma diferente, de ser esse espaço livre e disponível para o Senhor agir através de nós. Que seja divulgando como estamos fazendo, divulgando nos vídeos, seja da forma que a gente estiver vivendo, desde que a gente esteja nessa contínua entrega da vontade nossa a Ele, e Ele fica livre para poder operar do jeito que Ele quer e do jeito que Ele precisa fazer. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém? Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 19 de setembro, volume 4, capítulo 1 e 2. Capítulo 1, 5 de setembro de 1900. A esperança, alimento do amor. Como nos dias passados, meu adorável Jesus não se fazia ver. Eu me sentia desconfiada na esperança de tê-lo de novo. Antes, acreditava que tudo havia terminado para mim. Visitas de Nosso Senhor e estado de vítima. Mas esta manhã, ao vir o bendito Jesus, trazia uma horrível coroa de espinhos e pôs-se junto a mim. Lamentando-se tudo, em atitude de querer um alívio. Então eu a tirei pouco a pouco, e para lhe dar mais gosto, a coloquei sobre minha cabeça. Pouco depois me disse: minha filha, o verdadeiro amor é quando é sustentado pela esperança. E pela esperança perseverante. Porque se hoje espero e amanhã não, o amor adoece. Porque o amor sendo alimentado pela esperança, por quanto alimento se lhe fornece, tanto mais forte se torna, mais robusto, mais vivo o amor. E se isto vem a faltar, primeiro se adoece o pobre amor e se fica só.
sem sustento, termina com morrer de todo. Interessante. Muito, muito importante, né? A esperança, que é o sustento do amor na alma. A alma é esperar em Deus, porque é interessante que ela falou aqui que antes ela sentia desconfiada na esperança de tê-lo de novo, né? Que a gente lembra que no volume anterior, os outros volumes, ela ficava bem assim, desconfiada, né? Se Jesus ia voltar ou não. E aí, nessa desconfiança, ela ficava muito perturbada, preocupada, agitada. E aí ela corria atrás, girava atrás de Jesus. E ela sentia muito medo de não retornar a vê-lo quando ele demorava a vir, né? Então, é desconfiança, né? Então, ela desconfiava da espera, de esperar. Será que ele vem? Né? E essa desconfiança, né? Essa falta de espera em Deus, de esperança, não produz amor, né? Prejudica o amor. Então, quanto mais a gente desconfia e não espera em Deus, mais o amor diminui, chega a secar, como ele já falou em outros trechos que a gente meditou, né? Que o sangue da alma é o amor, né? Então, falta o amor, a alma fica, né? Seca esse sangue do amor, a alma fica sem, né? Fica seca, fica indiferente, fica desconfiada, né? Então, vai perdendo realmente. Então, o que alimenta o amor é a espera em Deus, é a esperança, a confiança em Deus. Então, ela já aqui mudou, né? Então, ela já está dizendo aqui que antes acreditava que tudo havia terminado. Então, se ele não vinha para ela, então pronto, Jesus, né, não a ama, não quer saber dela, acabou para ela, né? Então, esse estado de vítima dela já não é mais necessário. Então, ela ficava toda, né, agitada. E aí, Jesus está reforçando aqui nesse pensamento dela: nossa, antes eu ficava desconfiada, mas, né? Agora eu estou esperando, né? Eu espero nele, né? Já não estou mais assim. Eu acho que ela viu, né? Percebeu. E aí Jesus veio, né, reforçar, dizer que o verdadeiro amor é quando é sustentado pela esperança. Então, o verdadeiro amor em direção a Deus, o sinal é a espera, né? Esperar tudo em Deus. Então, a gente só ama Deus verdadeiramente se na prática, né, a gente demonstrar esse amor através do confiar em Deus, do esperar tudo de Deus, não querer realmente passar à frente, né, nas coisas. Então, ele está falando assim, até outra coisa importante, a esperança perseverante. Então, assim, também, né, a gente também tem que ver isso, né? Porque não é uma esperança só quando, como é que eu posso dizer? Ah, me fugiu o nome. Ocasional, assim, algo assim pontual, né? Só vou esperar em algo pontual, não. A esperança perseverante é perseverar, né? Não é ter esperança numa coisa e outra não. Um dia ter esperança e outra não. É esperar em tudo, né? É realmente um abandono em Deus. Abandono em todas as coisas, não é só em coisas pontuais. Nisso aqui, né, eu confio nele, mas nisso aqui eu que tenho que cuidar, né? Eu cuido disso, eu confio mais em mim. Eu sei o que eu estou fazendo, né? Nisso aqui eu espero em Deus, mas isso aqui não. Então Jesus está falando aqui que não é qualquer esperança, né? Não é uma esperança pontual, mas é uma esperança que persevera em tudo, né? Que não para, que não é algo pontual, que hoje eu tenho e amanhã não, né? Nessa coisa eu tenho, nessa outra não. Eu fico meio desconfiada, né? Então não, é uma perseverança, é contínua, né? Então essa esperança contínua, perseverante, que não paralisa, é o que faz desenvolver, é o que alimenta o amor, então é muito importante, né? Por isso, por maiores que sejam as tuas dificuldades, jamais, nem sequer por um instante, deves afastar-te da esperança, com o temor de me perder, tá vendo? Então,
por mais difícil que seja, por mais que a gente esteja passando por uma dificuldade imensa, né? Até mesmo na questão dos estudos, do entendimento, né? Do entendimento da divina vontade, da vida na divina vontade, por mais que esteja difícil, né? Que você sinta dificuldade, não perca esperança, não desista. Não paralise porque você está tendo alguma dificuldade no, no entendimento, né? Da divina vontade, as suas limitações, dificuldades. Então, não paralise nisso. Né? Por mais difícil que seja, por mais que seja bem, assim, você se esforce muito, né? Vamos dizer assim, né? Nas meditações, mas continue. Por mais que você esteja vendo que está difícil, não desista, porque é isso que vai alimentar o amor na alma, o desenvolvimento, a constância, né? Então é muito importante a gente não paralisar, não se afastar dessa esperança, né? Então, assim, eu tô com dificuldade, então eu acho que eu não sirvo para a divina vontade, eu tô com dificuldade, então não vou, assim, né? Vou fazer o básico, não vou me esforçar, não vou, né, correr atrás, não vou buscar. Então, e também outra coisa, esperar nele, né? Então a gente, assim, no conhecimento também, nos estudos da divina vontade, até no divulgar, é a gente realmente se agarrar em Jesus e entender que é Ele que vai fazer em nós, né? E não é as nossas limitações que vai impedir a Ele, né? Das coisas acontecerem, né? De fazer a gente compreender o que Ele quer que a gente compreenda, da gente divulgar, não é as nossas limitações que vai paralisar. Então, é se abandonar nele até nisso também, né? Nessas dificuldades que temos, né? No dia a dia, né? Mas bem deves fazer de modo que a esperança, superando tudo, faça encontrar-te sempre unida comigo. Então, não se afastar de Deus jamais, por nada, né? Que essa espera sempre, né? A esperança que Deus sempre, né, nos encontre ali, junto, esperando Ele, nele, e esperando Ele, e esperando nele, né? Sempre unida com Ele, nunca se afastar, né? E então o amor terá vida perpétua. Então, assim, o amor não vai esfriar. O amor só vai esfriar se a gente se afastar dele, se a gente desconfiar de Deus e perder a esperança, né? Depois disso, continuou a vir sem me dizer mais nada. Capítulo 2, 6 de setembro de 1900, estado de vítima. Continua vindo meu docíssimo Jesus. Esta manhã, quando veio, quis derramar um pouco de amargura em mim e depois disse-me: Minha filha, eu quero dormir um pouco. Tu fazes o meu ofício de sofrer, rogar e aplacar a justiça. Assim ele adormeceu e eu pus-me a rezar junto a Jesus. Depois, acordando, viramos um pouco entre as pessoas e me fez ver diversos planos que estão idealizando para fazer revoluções, e especialmente via que estavam maquinando um ataque de improviso para ter melhor resultado em seu propósito e para fazer com que nenhum se possa defender ou prevenir contra o inimigo. Então, assim, aqui nessa parte aqui, Jesus falando, né, minha filha, eu quero dormir um pouco. Tu fazes o meu ofício de sofrer, rogar e aplacar a justiça. Então, né, o Filho da Divina Vontade tem muito, né, essa posição. Não é que a gente é vítima, mas a gente é essa alma que dá descanso a Deus, né? E dá esse repouso a Deus. Ele tem onde descansar, onde repousar, onde desabafar, esse apoio, né? Então, é importante isso aqui, né? Claro que a gente não é vítima, que aqui ele está falando do estado de vítima, mas a gente olhando assim na divina vontade, né? Como filho da divina vontade, a gente é esse apoio também, né? Que Jesus também descansa em nós, ele dorme. E a gente faz esse ofício no lugar dele, né? Essas que a gente já meditou, que ele fala que é a sentinela. A gente também se coloca como sentinela e Deus descansa na alma
E a gente que sofre no lugar dele, né? Então, quando a gente sofre as dores de Jesus, a gente dá descanso para ele, né? E a gente também roga e também repara, né? Tudo nele, né? A justiça, é muito importante isso aqui, né? Isso acontece conosco, né? Vamos dizer, é o ofício também, né? Do Filho da Divina Vontade. É esse apoio para Jesus, é esse descanso para Deus. E aí ela continua aqui, né? Que aí estavam vendo, né? As maldades, né? Que as pessoas estavam querendo fazer, ali, atacar ali, né? Sorrateiramente, né? Para que não desse tempo do outro se defender, né? Então, é a maldade, né? Essa atitude sorrateira da vontade humana, né? E aí, ela continua aqui, aí, quantos espetáculos funestos. Mas parece que o Senhor ainda não lhes dá liberdade para fazer isso. E não sabendo eles a razão, se rói de raiva, né? Então, assim, eles pensam que estão no controle de todo o ser humano, né? Acha que tá. E a gente tem que entender isso, né? Que a gente já sabe, né? Assim, mas sempre afirmar isso. Né? Que tudo, né? A gente vê as coisas no mundo acontecendo, é vontade de Deus. E se não acontece aquilo que eles planejam, né? Eles acham que é, não sei, falta de capacidade deles, alguma coisa se atribui a si, né? Mas eles não têm essa consciência que é Deus. Eles acham que no controle de Deus, se eles conseguem fazer algo, ou sei lá, essa questão de ataque ao inimigo, né? Atacar outra nação, e eles acham que tiveram êxito, né? Acham que foi ali mérito deles, mas não, foi permissão de Deus. Deus tinha um propósito para tirar daquilo e ele permitiu. Ele tinha um bem para tirar daquilo, né? Mas, e aí, quando eles não conseguem, eles ficam, né? Assim, revoltados. Mas eles não sabem, né? Os motivos por trás, né? De eles não estar conseguindo. Eles acham, e sempre atribuem ao humano, mas é Deus segurando, né? Ali eles, né? Segurando a mão, segurando eles, não dando essa liberdade. Então, assim, né? Isso que a gente já entendeu, né? Dessa domínio da divina vontade, que tudo está no controle dele e ele que controla tudo, né? Então, se as coisas estão acontecendo, é permissão dele. Se ainda não está acontecendo, é porque ele não deu a liberdade ainda, né? Então, tudo está no controle de Deus e a gente, né, não se preocupar. Porque, apesar de sua perversa vontade, se veem impotentes para realizar. Então, não tem poder. Né? Eles acham que são poderosos, que têm poder, domínio sobre as pessoas, mas não tem. Né? São impotentes, não têm poder para realizar. E se eles conseguem, não é porque eles têm poder, é porque Deus permitiu. Não é preciso outra coisa senão que o Senhor lhe conceda essa liberdade, porque tudo está preparado. Depois disso, voltamos e Jesus se mostrava todo chagado. Olhe quantas chagas me abriram, e a necessidade do estado contínuo de vítima, de seus sofrimentos, porque não há momento em que deixem de me ofender. Então, a Jesus, né, necessita, né, de contínuas reparações, né? Nós não somos vítimas, mas assim, a gente pode pegar aqui, né, para o entendimento da divina vontade, na vontade divina, esse reparar continuamente a Deus, porque Ele está continuamente sendo ofendido, né? E a gente dá essa atenção, né, e esse repouso para Deus, né, de reparação, né, o amor devido, né, a correspondência devida e pedir perdão em nome de todas essas pessoas, né? De seus, cadê? Contínuo, do estado contínuo de vítima, de seus sofrimentos, porque não há momento em que deixe de me ofender. E sendo contínuas as ofensas, contínuos devem ser os sofrimentos e as orações para me aliviar em algo. Então a gente tem que dar, continuamente fazendo reparações a Deus, né? Continuamente pedindo perdão em nome de todos, fazendo atos ali, né, opostos em direção a Deus para aliviar, né? E ele traz isso, né, de N modos, né, em vídeos, situações que a gente vive até em sonho,
até em sonho para reparar a ele de tanta ofensa, né? Meu Deus. Eu tive um sonho, pensar nisso, eu lembrei agora do sonho, né? Essa noite eu tive um sonho muito, muito pesado, sabe? Muito nojento, nojento, nojento. E ele faz a gente, né, realmente sonhar isso para reparar. Mas é muito difícil, a gente sofre muito. E eu sonhei, né, como se eu fosse uma, sabe aquela, como é que eu posso explicar? Eu sonhei como se eu fosse uma como é que fala o nome? Pedófila, sei lá. Esses tipos de pessoa que gosta que abusam, né, de filhos, que abusa de sobrinho, tem essas pessoas que abusam mesmo de familiares, tipo assim, né? E aí, era como se eu fosse uma dessas. E eu sonhei que eu abusava do meu próprio filho. E Jesus me fez sentir o sentimento dessas pessoas que abusam dos seus próprios filhos, filhas, dos avós que abusam dos seus netos, dos tios que abusam das suas sobrinhas. Meu Deus do céu, é terrível. Eles sentem um prazer, eles acham, né, que a criança quer aquilo, gente. Que ela tenha essa necessidade de sentir. É muito estranho. É um sentimento que eles têm, que eles estão prestando algum serviço para aquela criança, sabe? É como se elas tivessem necessidade. Eles estão ali suprindo uma necessidade da criança, né? Ao fazer aquilo. Eles olham como se elas quisessem aquilo, sabe? Nossa, é horrível. Meu Deus do céu, chegou, eu acordei assim, assustada. E eu sentia prazer naquilo, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, que coisa horrível. Eu acordei tão mal, tão assustada assim. Meu Deus, tão enojada, tão nauseada. Eu disse, Senhor, meu Deus do céu, que isso, que coisa horrível. E assim, ele faz a gente sonhar isso, né? E eu pedi tanto perdão a Deus, meu Deus, perdão, perdão. Eu pedi perdão em nome dessas pessoas que sabe, sentiam prazer nisso. E achava que elas queriam isso. Elas olhavam, né? Elas quando olhavam para essas crianças, o olhar das crianças foi o que Jesus me fez perceber, sabe? Que é como se ela estivesse pedindo aquilo, sabe? Como se ela estivesse desejando ela. Por isso que elas abusam, porque na visão deles, na visão deles quando eles olham, o olhar daquela criança, o olhar daquele, né, adolescente, sei lá, é de desejo, né? Que tá desejando, que tá pedindo aquilo. Meu Deus do céu, é horrível, Senhor do céu. E eles realmente sentem prazer, prazer naquilo, sabe? É horrível, horrível. Então a gente sofre, né? A gente acaba, de certa forma, vamos dizer, sendo, né? Também vítima, né? Nesse estado de vítima também. Porque a gente passa, né? Realmente, pelo sofrimento, e ele sofre, faz esse ofício mesmo de sofrer. E a gente sentir, né? Esses sentimentos que essas pessoas têm. E Jesus permite a gente passar por isso, né? Esses sentimentos que Jesus sente, tudo isso, né? Todos esses sentimentos dessas pessoas passa por Jesus. Esses pensamentos passam pelo pensamento de Jesus. Então, que coisa, né? Que dor para Deus. Então, ele nos participa, né? Disso, do que pensa as criaturas, né? Dos pecados. E a gente vai sentir, ele faz a gente passar por isso para até ele dar um repouso a ele. Fazer companhia a ele nessa dor e dar um alívio a ele, né? Para reparar também. Então, é muito importante, né? Esses tempos, né? Deus está realmente, vamos dizer assim, necessitando de reparações contínuas, porque é muita ofensa, né? É a nossa vida, assim, né? A gente percebe que muito do ofício, né? Que geralmente Jesus nos pede tanto também é reparações, reparações, reparações. Todo dia, né? Todo dia a gente vê que é muitas reparações que a gente ali, né, tem que fazer em direção ali a Deus, né? Pedir perdão, perdão em nome de todos, né? É atos constantes opostos ali em direção a Deus, né? Para reparar em nome de todos. E se você se vê suspenso, sofre, treme e teme, porque não me vendo aliviada em minhas penas, não vá conceder aos inimigos essa liberdade tão desejada por eles.
Ao ouvir isto, pus-me a rogar-lhe que me fizesse sofrer a mim. E enquanto estava nisto, vi o confessor, que com suas intenções forçava Jesus a me fazer sofrer. Então o bendito Senhor me participou tais e tantas penas que eu mesma não sei como fiquei viva. Mas o Senhor em minhas penas não me deixou só, mas bem parecia que não resistia, se seu coração me deixasse. E passei alguns dias junto com Jesus, e me comunicou tantas graças e me fez compreender muitas coisas, mas parte pelo estado de sofrimento e parte porque não sei me expressar. Passa adiante e faço silêncio. Muito interessante, muito importante esses dois trechos, né? A gente compreender, né? O ofício, né, do Filho da Divina Vontade, a atenção, né, para o que Deus, né, que a sua vontade traz, né, e principalmente naquele mais nos pede mesmo, né, é atos contínuos, né, de reparação, atos opostos em direção a Deus, né, de tudo aquilo que as almas não fazem em direção a Ele, a gente, né, dá essa correspondência e esse amor, né, em direção a Deus. Então é isso, né, e outra aqui, né, que é, e aqui, né, também, né, desse entendimento desse trecho também, desse último né, que tudo está na vontade de Deus e tudo o que acontece, o que não acontece também é Deus, né, segurando. Então é esse domínio da divina vontade e é para a gente ficar em paz, né? Ficar em paz porque tudo está no domínio da divina vontade, tudo está no controle de Deus, né? Nas coisas que acontecem e que não acontecem, né? Tudo tem um propósito, né? Tudo é divina vontade. Amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me glória e da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 4, trecho 1, 5 de setembro de 1900. A esperança, alimento do amor. Como nos dias passados meu adorável Jesus não se fazia ver, eu me sentia desconfiada na esperança de tê-lo de novo. Antes acreditava que tudo havia terminado para mim, visitas de Nosso Senhor e estado de vítima. Mas esta manhã, ao vir o bendito Jesus, trazia uma horrível coroa de espinhos e pôs-se junto a mim, lamentando-se tudo, em atitude de querer um alívio. Então eu a tirei pouco a pouco, e para dar mais gosto a coloquei sobre a minha cabeça. Pouco depois me disse: minha filha, o verdadeiro amor é quando é sustentado pela esperança e pela esperança perseverante, porque se hoje espero e amanhã não, o amor adoece, porque o amor sendo alimentado pela esperança, por quanto alimento se lhe oferece, tanto mais forte se torna, mais robusto, mais vivo o amor. E se isto vem a faltar, o primeiro se adoece o pobre amor e fica só, sem sustento. Termina com morrer de todos. Morrer de todo o amor, né? Por isso, por maiores que sejam as tuas dificuldades, jamais, nem sequer por um instante, deves afastar-te da esperança com o temor de me perder, mas bem deves fazer de modo que a esperança, superando tudo, te faça encontrar-te sempre unida comigo, e então o amor terá vida perpétua. Depois disso, continuou a vir, sem me dizer nada mais. Todos os pensamentos que vêm na nossa mente de questionamentos, né, como no caso aqui, né, a Luísa estava desconfiada na esperança, né, de ver Jesus novamente, né, estava
acreditando que ele não viria mais, que tinha acabado, né, o que Jesus estava querendo realizar, né, ou realizou já na cabeça dela, ele já tinha terminado o trabalho, né, dela ser vítima e não apareceria mais, né. Coisas que às vezes fica passando pela nossa cabeça, que se a gente ficar dando atenção para essas coisas, a gente acaba, se distraindo e aí não consegue, né, acreditar que realmente estamos vivendo na divina vontade e a gente está produzindo, né, tudo aquilo que ontem na live foi falado, né, toda aquela luz, né, que vai alcançar universalmente a todas as criaturas que tiverem a disposição para receber, né. Então, quando a gente começa com esses pensamentos, a gente fica pensando em si mesmo, né, a gente, às vezes pode não escutar Jesus, porque aqui ela só começou a ter esses pensamentos e Jesus já veio responder, né, que o verdadeiro amor é quando é sustentado pela esperança. Então ela estava desconfiada da esperança, mas Jesus veio com a resposta já imediatamente na mente dela, porque ela estava tentando entender ou estava pensando, porque é por amor a Jesus, né. No caso aqui da Luísa, é muito amor, né, ela queria muito continuar, né, no estado de vítima, porque até então ela achava que essa era, né, a finalidade pela qual Jesus, ele sempre estava, né, aparecendo para ela e fazendo com que ela, né, desabafando com ela, dividindo com ela o sofrimento. Então ela queria, né, agradar a Deus, ela queria, ser aquilo que ele estava, querendo que ela fosse, né, uma vítima alma vítima, né, para sofrer em nome de todos, né, para que os castigos fossem amenizados. Então é só por amor, né. Então, esse é o verdadeiro amor, né, Jesus está dizendo, né, porque quando a gente ama verdadeiramente, a gente não perde a esperança, né. A gente vê assim no caso, né, no meu caso, né, meu filho, né, que está cada vez mais percebendo que ele está cada vez mais distante de Deus, por conta da namorada, do trabalho, da faculdade, né, não tem mais tempo para Deus, né. E a gente vai vendo assim, e a gente não perde a esperança, né. A gente sabe que tudo que ele já viveu até hoje, eu sei, né, que tudo que ele já viveu até hoje, tá ali no coração dele, e uma hora, né, a hora que Deus quiser, vai ser, eh, despertado nele, né. Tudo isso que ele já viveu de experiência com Deus lá onde nós morávamos, né. Participou de muitos retiros de jovens, né, trabalhou muito nos retiros, né, então tudo aquilo ali que ele vivenciou ali, que foi coisas muito boas, muitas experiências, né, ele tá lá no coração dele, né, e é Jesus que está cuidando da salvação dele, né, não sou eu, né, então eu continuo só na esperança e na oração, né, pedindo a Deus que ilumine ele, né. Então, por aí que a gente vê, né, como é o verdadeiro amor, né, o amor que Deus tem por nós, né, também. Ele não perde a esperança, né, de de nos ter com ele, né. Ele quer que estejamos com ele no céu, ele quer que nós já vivamos o céu aqui na terra, vivendo na divina vontade. Ele tem esperança porque ele sabe que o plano dele já deu certo, né. Então, essa essa esperança para nós, né, uma esperança perseverante, porque se hoje eu tenho esperança de que o reino vai acontecer e amanhã, porque por qualquer coisa que eu veja acontecer,
né, eu vou achar que não, que eu estou enganada, né? Isso não sustenta o amor, porque enfraquece ele quando a gente duvida, né? Quando a gente olha para nosso, para nossa pequenez, para nossa pouca capacidade de compreender tudo, porque por mais que ele nos revele, né, tem coisas que a gente não consegue entender profundamente. Então, o amor, ele sendo alimentado pela esperança, por quanto mais você alimenta, mais ele vai se tornando forte, mais vivo o amor, né? O amor, ele também precisa ser alimentado, né? Como o padre Paulo falou naquele vídeo lá, com relação ao casamento, né? Que a pessoa tem que alimentar o amor, né? Com pensamentos positivos, com palavras, né? Criativas, assim, de, de esperança mesmo, assim, de buscar, né? Alimentar também a nossa mente com coisas boas, né? Vendo, procurando na pessoa as qualidades dela, né? Olhando para o lado bom, porque se a gente alimentar a nossa esperança, o nosso amor, né? No caso de amor de casal, né? Se a gente não alimentar o amor, se a gente ficar olhando só para os defeitos da pessoa, a gente vai acabar, como a maioria das mulheres, né? Que por qualquer coisinha já querem se separar, porque elas idealizam um amor perfeito, um amor sem falhas, né, sem miséria, né, um amor que não existe, né? O único amor perfeito, verdadeiro, santo, puro é o amor de Deus, né? E que nós não somos nem capazes de devolver para Ele esse amor que Ele que Ele merece receber, né? Então é com o amor dele que nós amamos a Ele, porque o nosso amor não é nada, né? Comparado ao dele. Então, o amor adoece se ele não for alimentado. Vai ficando fraquinho, fraquinho, até morrer, né? Por quê? Porque que o amor, ele não é alimentado muitas vezes no relacionamento de homem e mulher, por exemplo. Porque por causa do egoísmo, hoje em dia a gente vê, né? As mulheres, elas só querem saber delas mesmas. Elas não querem mais sacrificar por causa do marido ou do filho. Elas querem viver com aquelas, né, digamos assim, com aquelas unhas gigantescas, horríveis, postiças, e não consegue nem fazer um serviço dentro de casa. Quem consegue fazer uma faxina mesmo, né, esfregar até com a mão, se for preciso, né, para deixar a casa limpinha, arrumadinha, com aquelas unhas gigantescas, né, com aqueles cílios postiços, né, com aqueles monte de silicone, né? Então as mulheres, muitas mulheres, né, não todas, né, graças a Deus, estão assim tão individualistas que elas só pensam em si, em se cuidar, e não cuida mais da família, não cuida da casa, não cuida dos filhos. Isso quando não ficam só no celular, vendo vídeos ou fazendo vídeos, né? E, e mostrando para os outros uma falsa felicidade. Enquanto isso, tá todo mundo, tudo na maior desordem dentro da casa, né? Só mostra o lado bonito, que não é às vezes verdadeiro. Então, isso tudo vai fazendo com que o amor vá adoecendo, porque o marido que chega em casa cansado do trabalho, né? Vê a casa na desordem, né? Vê a casa suja e a mulher lá toda emperequetada, fazendo vídeo ou né, no celular, vendo Instagram, né? E o filho lá, às vezes, chorando, e às vezes ele mesmo
lavar a louça, fazer as coisas, né? Isso vai enfraquecendo o amor, né? Esse amor não está sendo alimentado. E aí acaba que por morrer, né? Então Jesus está dizendo, por maiores que sejam as dificuldades, jamais, nem sequer por um instante, nós devemos nos afastar da esperança, né? Com medo de perder, né, o amor, mas nós devemos fazer que a esperança supere tudo e estar sempre unida com Jesus. Então, o amor terá vida perpétua, né? O amor verdadeiro, o amor que Ele vai colocar em nós, se nós nos mantermos unidos com Ele, né? Na esperança, todo dia alimentando a esperança de que o reino vai acontecer plenamente, porque já estamos vendo, né, indícios de que o reino está chegando, está cada vez mais próximo, né, por causa de tantas manifestações assim de orvalho benéfico, né, que é a graça que está sendo derramada sobre muitas pessoas em muitos lugares, como nós falamos ontem na live, nós estamos vendo assim um movimento acontecendo, né? Porque Deus permitiu que através do mal, da morte daquele rapaz, né, que todo mundo está falando sobre isso, através do mal Deus tirou o bem, que é fazer suscitar no coração das pessoas essa busca por Deus, né? Esse mover, né, do Espírito Santo, que está fazendo que em muitos lugares as pessoas estejam louvando a Deus, estejam dando glória a Deus, estejam, né, voltadas mesmo para o espiritual, ao invés de se revoltarem para a rua, quebrar tudo, porque o rapaz foi morto, não, elas estão tendo uma reação contrária do que era esperado por causa da situação em que o mundo está. Mas para a honra e glória de Deus, né? A graça dele está sendo derramada e as pessoas estão buscando a ele. Então isso alimenta a nossa esperança, né, no amor, né, no amor de Deus sobre as criaturas e o reino dele, sobre o reino dele, né, que é a maior acontecimento de amor que está acontecendo já e vai, né, ser concretizado assim quando o reino já estiver totalmente estabelecido aqui na Terra, né? É o supremo amor, é o é a finalidade, né, do plano de amor de Deus, né, que vai se realizar e nós temos essa esperança e essa esperança nossa é alimentada todos os dias com as luzes que nós recebemos, né, que é o amor dele que é derramado sobre nós, nos iluminando, nos fazendo compreender tudo o que está acontecendo. Então nós não deixamos a esperança morrer, porque estamos constantemente alimentando ela, né? E estamos unidos a Ele, né? E vamos superando tudo, todas as dificuldades, as cruzes, né? Nós vamos, porque nós estamos sempre unidos a Ele, né? Ele que em nós, né? Vai nos ajudando a superar tudo isso, né? Para que nós possamos não deixar, né, de estarmos unidos a Ele e, e sempre, né, esperando o reino, né, é, na Terra para todos, né, porque nós já estamos vivendo, né, nesse reino, né, nós já somos os cidadãos desse reino, mas nós queremos ver mais, né, esse reino cheio de pessoas, né, para Ele derramar o amor dele sobre todos e nós correspondermos para ele. Amém. Fiat. Volume 4, trecho 2, 6 de setembro de 1900.
estado de vítima. Continuando vendo meu docíssimo Jesus esta manhã, quando veio, quis derramar um pouco de amargura em mim e depois disse-me: Minha filha, eu quero dormir um pouco. Tu fazes o meu ofício de sofrer, rogar e aplacar a justiça. Assim ele adormeceu e pus-me a rezar junto a Jesus. Depois, acordando, giramos um pouco entre as pessoas e me fez ver diversos planos que estão realizando para fazer revoluções, especialmente via que estavam maquinando um ataque de improviso para ter melhor resultado em seu propósito e para fazer com que nenhum se possa defender ou prevenir contra o inimigo. Quantos espetáculos funestos, mas parece que o Senhor ainda não lhes dá a liberdade para fazer isso, e não sabendo eles a razão, se roem de raiva, porque apesar de sua perversa vontade, se veem impotentes para realizá-lo. Não é preciso outra coisa, senão que o Senhor lhes conceda esta liberdade, porque tudo está preparado. Depois disso voltamos, e Jesus se mostrando todo chagado, disse: Olhe quantas chagas me abriram e a necessidade do estado contínuo de vítima de seus sofrimentos, porque não há momento em que deixem de me ofender, e sendo contínuas as ofensas, contínuos devem ser os sofrimentos e as orações para me aliviar em algo. E você, se você se vê suspenso, sofre, treme e teme, porque não me vendo aliviado em minhas penas, não vá conceder aos inimigos esta liberdade tão desejada por eles. Ao ouvir isso, pus-me a rogar-lhe que me fizesse sofrer a mim. E enquanto estava nisto, vi o confessor, que com as suas intenções forçava Jesus a me fazer sofrer. Então o bendito Senhor me participou tais e tantas penas que eu mesma não sei como fiquei viva. Mas o Senhor em minhas penas não me deixou só, mas bem parecia que não resistia se seu coração me deixasse. E passei alguns dias juntos com Jesus, e me comunicou tantas graças e me fez compreender muitas coisas, mas parte pelo estado de sofrimento e parte porque não sei expressar. Passo adiante e faço silêncio. Primeiro ele vem descansar, né? Ele vem descansar na nossa alma porque ele precisa ser aliviado de tanto sofrimento que ele constantemente recebe das criaturas. E depois eu entendo que nesse trecho ele está querendo dizer que o mal, né, já tem tudo maquinado, né, já tem tudo já preparado e já e ainda não colocou em prática porque ele não permite, né? É como a gente fala sempre da ação do demônio na vida das pessoas, né? Só acontece porque Deus permite. E se ele permite é porque ele tem um propósito que é para o bem da alma daquela criatura, né? Jamais ele vai permitir a ação do demônio para prejudicar a alma e levar ela para o inferno, né? Então, é isso, esse entendimento que falta para as pessoas, né? Como eu estava discutindo com aquela pessoa que trabalha comigo lá, estava dizendo para ela que tudo que acontece é permissão de Deus. E aqui ele está dizendo, né, que ele ainda não permitiu que realizassem esse ataque de improviso. Quando ele permitir, vai acontecer. E ele vai permitir por quê? Para poder ser uma razão, um motivo para as pessoas se voltarem para ele. Em meio ao sofrimento, em meio a esses ataques, né, que as pessoas não vão conseguir se defender porque vai ser de surpresa esse ataque, ou foi já, né? Nós não sabemos se isso já aconteceu ou vai acontecer ainda, mas o que importa é que só acontece se ele permitir. É isso que as pessoas não compreendem, né? Acham que Deus perdeu o controle da humanidade, né? Que tudo que está acontecendo é Deus, ele fica assistindo e não faz nada.
só fica assistindo e deixando a gente se virar por nós mesmos. Aqui nós que temos que batalhar, nós que temos que ir para as ruas, lutar contra os nossos direitos, nós que temos que lutar para que tudo fique, né, direitos iguais, para que haja, né, uma sociedade justa para todos. É tudo nós que temos que fazer aqui, e ele só fica lá assistindo, né? Como se ele, né, como aqueles pais que colocam os filhos no mundo e depois não quer nem saber, né? Eles que se virem, né? Não é assim, desse jeito, né? Graças a Deus, ele é um pai presente, um pai que acompanha a vida dos filhos, né, de perto, e está sempre ali ajudando, orientando e principalmente amando, né? Independente do que o filho fizer, ele ama, ele corrige, ele perdoa, ele ensina. Então, e ele permite ou não permite as coisas, né? Como um pai correto e justo que ele é. Então, quando nós vermos acontecer essas coisas que ele vai permitir que aconteça, né, por causa da, da iniquidade, né, do pecado, de como a, está caminhando, né, a humanidade, né, que nós vemos, não precisamos falar sobre isso com detalhes, porque todo mundo está vendo, né, então a gente tem que passar junto com ele, né, junto com Jesus, porque ele vai nos fazendo compreender as coisas, né, e ele vai comunicando as graças, né, como ele comunicou ontem, né, as graças que ele está derramando sobre a humanidade, né, e a gente só tem que dar glória a Deus, né, porque a gente está vendo, né, o orvalho benéfico acontecer, né, muitas pessoas recebendo luz, né, de entendimento a respeito da vontade de Deus, mesmo sem ainda ler o livro do céu, sem ainda chegar nas mãos deles, né, o conhecimento sobre a divina vontade. As pessoas já estão recebendo luzes, né, sobre isso, né, sobre esse mover que está acontecendo, né, que nós estamos percebendo acontecer no mundo, né, graças aos atos, né, de quem está vivendo na divina vontade, que são sóis, né, que estão iluminando todo o planeta, né? Todos estão recebendo os efeitos deste deste sol que é a divina vontade, né? Que está aquecendo os corações, que está iluminando as mentes, que está produzindo vida, né? Vida que não é a morte, que a morte é o pecado, a morte é as trevas. Está produzindo a vida que é a luz, né? Que está trazendo vida para a criatura, que ela está deixando de olhar para as trevas e está recebendo a luz que está iluminando o seu interior e mostrando o que está errado, e elas estão deixando o mal, estão, estão mudando de lado, porque antes elas estavam na escuridão, não estavam vendo que estavam nas trevas, né? Pessoas, como foi falado ontem lá na live, que, que a vida inteira, né, votaram num partido que defende o mal, digamos assim, né? A pessoa acordou, né? Ela recebeu, não acordou, ela foi iluminada, né? Ela estava no escuro, mas aí a luz mostrou para ela, né? Que ela estava do lado errado e ela mudou de lado. Então isso tudo é esse orvalho benéfico, né? Que está sendo derramado porque nós, né? Não deixamos Jesus só. Nós estamos ali, né? Junto dele e ele junto de nós, né? Unidos uma só vontade, que é que as almas sejam salvas, né? E isso nós estamos vendo que já está acontecendo para a honra e glória dele. Amém, Fiat.